Paz do Senhor, queridos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Quero estar falando com vocês aqui hoje mais um pouco, né? Não dá para falar tudo em um só vídeo, né? Então, mais uma porção, na verdade, referente a dízimos, né? Hoje eu vou usar quatro pontos dentro dos evangelhos que fala de dízimo, né? Mas tem mais, tem muito mais, né? Na verdade, vai chegar uma hora que você vai descobrir que a Bíblia toda está falando de dízimos, né? Mas eu vou falar de 4 pontos, né? E talvez algum que você não conheça, né? Mas antes da gente fazer essa meditação sobre os dízimos, eu quero estar indicando o canal do irmão Adailton, né? O nome do canal dele se chama Semente do Reino. Há um tempo atrás eu assisti um estudo dele junto com a esposa, né? Ele grava junto com a esposa, né? Tem vídeo lá que tá junto com a esposa, né? Então eu achei interessante isso aí. É um irmão abençoado, né? Quero que você vá lá, se inscreva no canal dele, né? Dá uma olhada no conteúdo, né? Tenho certeza que você vai ser abençoado, né? Assim como os outros que a gente tem indicado. Queridos, referente a dízimos, né? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre dízimos nos evangelhos, né? Aí a próxima vez que você me vir falar de dízimos, né? Eu vou estar falando lá nas cartas de Paulo, tá? E aí eu preciso criar uma base, né? Eu preciso ter uma base, né? Eu já falei nos profetas, já falei lá do Antigo Testamento, já falei de Jacó, né? Já falei do dízimo de Abraão, já falei várias maneiras do dízimo na Antiga Aliança, né? Hoje a gente vai estar falando aqui nos Evangelhos, tá? E a próxima vez que você me ver falar de dízimo, eu vou falar nas cartas de Paulo, tá? Então a gente está fazendo uma base para isso, beleza? Então tá, queridos. Eu não consigo ficar parado aqui. Aqui o lugar é muito gostoso, tá? É um lugar maravilhoso, assim, sabe? Só que se você ficar parado, as muriçoca te come vivo, né? É muito pernilongo aqui. Então não dá para ficar parado. Então o primeiro lugar, né, que vai falar de dízimo, não que é o primeiro, mas o primeiro que eu vou usar é no Evangelho de João, capítulo de número 2. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Um pouquinho antes da Páscoa, né? E Páscoa, né, para você que não sabe, é dízimo, né? É óbvio que ela está conectada com a festa de Ázimos e a festa das primícias, né? Na verdade, o dízimo está dentro da festa das primícias, né? Entende? E o dízimo, né? Só para relembrar, né? Para quem não viu ainda, que eu já falei isso em outros vídeos, ele acontece 2 vezes por ano, tá? Na lei, né? O Senhor Deus quer um dízimo no início do ano, como primícias, né? A primeira colheita, entende? Por isso que Cristo é as primícias, né? Entende? O primeiro feixe de trigo, né, apresentado para Deus, representa Cristo. Só que no final do ano vai ter a colheita, né, uma grande colheita. E essa grande colheita também tem que trazer uma 10ª parte do trigo, entende? Que é a representação do povo de Deus. Então são 2 vezes, né, que Deus pede no ano o dízimo do povo de Deus, certo? Antiga aliança. Então essa primeira parte se cumpriu em Cristo, né, porque ele é as primícias, entende? Então quando ele morre, né, na verdade, ele na Páscoa, né, ele está dando cumprimento no dízimo, entende? Ou para se tornar o dízimo, né? É como se Deus estivesse falando, né? Vocês vão dar o dízimo como primícias, mas depois vocês vão ter que dar o dízimo do dízimo, entende? Aquilo que nascer de Cristo, que é a primícia, que é o primeiro dízimo, ou a primeira parte, né? Vai ter uma consequência maior, né? Vai ter que dar o dízimo do dízimo, ou seja, a 10ª parte do efa, né? De trigo lá, né? Muito bem. Então quando Jesus está entrando ali em Jerusalém, que ele começa a expulsar os cambistas, o pessoal que está vendendo pomba, vendendo ovelha, vendendo cordeiro, vendendo animais para a festa da Páscoa, certo? E não está errado, né? Deuteronômio 14, 22 fala que quando o caminho for longe demais, né? Para você entregar o dízimo, né? Você pega e vende o seu dízimo ali onde você mora, pega o dinheiro, vai na tua mão. Quando chegar naquele lugar, isto é, Jerusalém, lá você compra de novo, né? O dízimo, né? Que seria os animais. Compra o dízimo e entrega ali para o Senhor e come você, sua casa, sua família, etc, etc, etc. Então, não está errado eles comprarem e vender, né? Esse comércio, né? Não é errado, né? O Senhor Deus profetizou isso, ele não está entrando em contradição. A questão é que Jesus, né, viu que estava acontecendo o que o profeta Amós disse no capítulo 8, versículo 4 até o 6. Deus revela através do profeta Amós os desígnios e os pensamentos dos sacerdotes da época, né? Que ficavam no templo, né? E qual era o pensamento deles, né? Depois você leia lá, Amós capítulo 8, do 4 ao 6.
Nossa, quando é que vai chegar de novo a festa, né? Quando é que vai chegar de novo a festa da lua nova? Porque a festa da lua nova é o início da festa, né? É o ciclo, né? Que vem a Páscoa, Ázimo, Primícia, Pentecoste, enfim, é o ano inteiro, né? Tendo festa, né? Mas a principal festa é a da Páscoa, porque é onde vende mais, né? Entende? É onde vende mais. Por isso que Jesus entrou ali na festa da Páscoa. Ele ainda era o cordeiro, né? Que ia ser morto. No lugar dos cordeiros, na verdade, que estavam lá. E o que diz lá? Quando é que vai chegar logo a festa da lua nova? Para a gente vender os produtos, né? O cereal, o trigo, com balança enganosa. Para a gente oprimir os pobres, né? Para a gente pisar nos necessitados. Para a gente ganhar muito dinheiro em cima deles. Quando é que vai chegar esse tempo? Não vejo a hora que chega a festa da lua nova. Pode ir lá para você ver. Então por isso que Jesus chegou ali, ele percebeu isso, né? Não que ele percebeu, que ele já sabia, na verdade, né? O que estava acontecendo lá dentro, né? E isso é um reflexo do que acontece hoje, né? Os homens, né, não vê a hora de ver a igreja cheia. Para lucrar, entende? Firpa, din-din. E Jesus expulsa todos eles, né? E ele ainda diz, né? Eu não quero que a casa do meu pai se torne, né? Uma casa de ladrão, né? Porque está escrito que vai ser casa de oração. E o profeta Zacarias, né? Capítulo 14, o último verso, né? Ainda vai dizer, né? Quando se cumprir isso, né? Quando a casa do Senhor Deus se tornar uma casa de oração na sua literalidade, já não haverá comércio em Jerusalém. Ou seja, isso ainda não se cumpriu, entende? Né? Tem comércio lá ainda hoje, né? Por exemplo, tem muitos pastores, né? Bispos, apóstolos, que vão até lá, compram a vassoura ungida, punhadinho de terra, pega a água do Rio Jordão, e várias coisas eles vão até lá, traz o material, né? E vende aqui por um valor caríssimo, né? A mesma coisa que os israelitas faziam, entende? Vendiam o produto, entre aspas, né? Esse produto é bênção, né? Ungido, é X. Às vezes o cordeirinho custava lá, vamos pôr um valor simbólico aqui, né? Custava lá um cordeiro para a família R$ 120, por exemplo. Aí jogava lá 500, 600 reais num cordeiro, né? Esfolava o povo, entende? Por causa disso, né? Para poder ganhar em cima, né? Então, queridos, qual é o objetivo disso, né? Da gente apresentar esse momento, assim, esse texto de dízimos. Jesus reprovou, certo? Esse dízimo. Eu não posso pegar esse texto, essa passagem e aplicá-la como, né, guia ou regra para mim, entende? Para minha vida. Não serve, porque Jesus reprovou. Eu não posso aprovar, eu não tenho poder para aprovar isso. Eu não posso indicar isso como bênção para outra pessoa, certo? Se Jesus está reprovando, eu não posso fazer isso, entende? Ok? A outra passagem que vai falar de dízimo é o jovem rico, né? Mateus 19, jovem rico. Ele vai chegar até Jesus e diz, mestre, me diga o que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna. E Jesus olha para ele e fala, olha, você tem observado os 10 mandamentos? Melhor, Jesus pergunta, né? Você tem observado os mandamentos? E aí ele pergunta, quais? Jesus vai falar, né? Olha, não roube, não mate, não adultere, não dê falso testemunho, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo e honra teu pai e tua mãe. Aí você deve estar pensando, bom, aonde que está falando de dízimo nessa passagem? Quando Jesus fala honrar pai e mãe, né? Essa passagem é o 4º mandamento, entende? Lá está incluso santificar o sábado, honrar pai e mãe para que você tenha longevidade de vida na terra, isto é, vida eterna. Quem que é a vida eterna? É Cristo. E quem é Cristo? É as primícias. E o que é primícias? Dízimo. Primeira parte do dízimo, entende? Então o jovem rico já estava dando dízimo, né? Porque ele falou, não, todas essas coisas eu tenho observado. Eu tenho feito essas coisas desde a minha mocidade. Aí Jesus falou para ele, bom, se você quer ser perfeito, faz o seguinte, venda tudo que você tem, dá tudo para os pobres, e depois vem e me siga. Rapidinho ele fechou a cara, falou, opa, esse negócio aí não é para mim não. Entende? Então ele estava dando dízimo, mesmo assim não estava seguindo Jesus. Entende? E consequentemente não estava amando o próximo, né? Porque se ele tivesse amando o próximo de fato e de verdade, como manda lá no Jesus falou, né? Ama o seu próximo como a ti mesmo, né? Ele não estaria fazendo essa pergunta para Jesus, né? Ele estaria dentro do cumprimento da palavra. Se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, vem e me siga, né? Porque daí você vai amar o próximo. Se você distribuir a sua riqueza com os pobres, né? Você vai estar amando os pobres. Amando o próximo, né? Aí você está cumprindo a palavra, mas aí não dá certo, né?
Muita gente é apegado nessas coisas, né? Não consegue amar o próximo desta forma. Concluindo, então essa passagem referente a dízimo não serve para mim apoiar, falar, olha, vou dar o dízimo segundo essa palavra. Não dá, porque Jesus também reprovou, entende? Outra passagem, Lucas 18, né? O fariseu e o publicano. Jesus conta uma parábola, na verdade, né? Olha, certa feita, 2 homens, né, subiram ao templo. E veja que eu tenho falado bastante de templo, hein? Subiram ao templo a fim de orar, certo? Primeiro foi o fariseu que orava, né? Ó, Senhor Deus, graças te dou, né? Porque eu não sou como esse publicano, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo e faço tantas outras coisas, né? Etc, etc, etc. E aí Jesus vai falar, né? Porém, né? O publicano orou assim, né? Ó, Senhor Deus, eu não consigo nem olhar para cima, né? Eu não posso olhar para o céu, né? Porque eu não sou digno, né? Perdoa, porque eu sou pecador, né? Sou pecador. E aí Jesus vai falar, olha, dos 2 que fizeram essa oração, eu digo para vocês em verdade, que o que voltou em paz com Deus, isto é, aquele que agradou a Deus, foi o publicano, que orou reconhecendo que estava em pecado, que precisava de Deus. Já o fariseu dava o dízimo, mesmo assim não estava agradando. Entende? Então essa passagem também não me serve para direcionar as pessoas a dar o dízimo, porque aqui está escrito que tem que dar o dízimo, porque o fariseu dava o dízimo. Mas Jesus não aprovou, então eu não posso aprovar, certo? Outra passagem, né? A outra passagem, eu falei de 3, né? Falei da João 2, a entrada triunfal de Jesus, né? Em Jerusalém, que é Páscoa. A gente falou do jovem rico, Mateus 19. Agora Lucas 18, a gente falou do publicano e fariseu. Agora a gente vai falar de Mateus 23, 23, né? Que Jesus fala, né? Ai de vós, né? Escribas, fariseus, estudantes, etc, né? Que dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Porém, né? Não praticam a justiça, né? Isto é, volta lá para o assunto da balança enganosa, né? Se não está praticando a justiça, porque está sendo, né, injusto com as pessoas, né? Se está sendo injusto com as pessoas, não está amando, né? Se não está amando, não está obedecendo a palavra, não está agradando o mestre, né? Mas aí as pessoas falam, mas aí Jesus continua a palavra, né? Porém, né, dá o dízimo, que é correto, mas não omita a justiça aos pobres, né? Isto é, dá o dízimo dessas coisas, cumpra a lei, mas também ame seu próximo como a ti mesmo. Não faça injustiça, não pratique a injustiça, né, contra o teu próximo. E aí as pessoas usam muito esse texto, né? Não, porque aqui é Novo Testamento. Mateus está falando aqui, ó, que Jesus afirmou, Jesus carimbou, falou que é para dar o dízimo e também para amar o próximo, certo? Ok. Concordo que Jesus mandou dar o dízimo, ele sugeriu, dá o dízimo, mas ama o teu próximo. Ok. O problema é que o escritor de Hebreus, capítulo 9, versículo 16, vai dizer, né? Enquanto vive o testador, né? O testamento que ele escreveu, o testamento que ele está para se cumprir nele, não tem poder. Isto é, a lei está em vigor. Se a lei está em vigor, a lei manda dar o dízimo, né? Das sementes, né? Os frutos da terra. E Jesus manda fazer isso por quê? Porque tem que cumprir a lei. Porém, morrendo Cristo, entende? A partir do momento que Cristo morre, entra em vigor a nova aliança. Aí sim, a partir do momento que ele ressuscita, entrou em vigor a nova aliança, era da graça, aí não tem mais como dar dízimo como semente, porque agora mudou o padrão, entende? Agora o plano é espiritual, né? Aquilo que era semente se torna pessoas. Entende? Paulo vai falar em Romanos 7, se eu não me engano, né? Enquanto vive o marido, né? A mulher está ligada a ele. Por conta da lei, né? Está falando uma literalidade entre um casamento, certo? Dando direção, né? Que a mulher, se o marido está vivo, se ele não morreu, ela não pode se casar com outro. Porque está escrito que ela tem que obedecer à lei, né? Seja a lei do Senhor Deus e também a lei dos homens, né? Que está escrito ali, o documento, o contrato. Mas se o marido morrer, ela pode se casar com outro. Ela fica livre para casar, né? Então, Paulo está fazendo um paralelo para a gente observar a casa de Israel, né? Que é a antiga aliança, que eles estavam adulterando em pecado. Mas estavam casados, porque foi feito um casamento lá no Monte Sinai. Então eles estavam casados, ainda que eles abandonaram, certo?
abandonaram o Senhor Deus, traíram o Senhor Deus, fizeram de tudo com o Senhor Deus, mas estavam casados. É preciso que esse marido morra para que a casa de Israel fique livre para se casar novamente. Entende? Para daí então dar cumprimento no dízimo, na parte espiritual. Entende? Então, Mateus 23 também não serve para ser, né, ponto de dízimo para o Novo Testamento, entende? Porque senão, se eu for cumprir Mateus 23, eu tenho que levar verdura, batata, milho, feijão. Porque a lei manda colocar semente, entende? Para distribuir para o povo. Tem que levar essas coisas para a igreja. Levar banana, mandioca, melancia, chuchu, bage, rúcula, beterraba e por aí vai. Vai encher a igreja de verdura, se for cumprir a lei, entende? Então a coisa agora é espiritual. Ah, mas é dinheiro. Sim, vai ser utilizado o dinheiro sim, né? Uma parte desse dízimo, a gente às vezes precisa do dinheiro, né? Mas não pode, né, ser literalidade como 10%, entende? O erro está na forma de usar como 10%. Ah, mas o prédio tem conta de água, tem conta de luz, tem energia. Sim, eu sei disso. Todo mundo sabe disso. Tem custo, né? Tem custos, né, para ser levantado. É aí que entra vamos dizer assim, o cumprimento da palavra, né? Se tem um lugar de reunião, né, tem que fazer coletas, né? Tem que ter um ajuntamento ali, fazer uma espécie de vaquinha entre o povo para cobrir as despesas do prédio, entende? Mas não pode ser cobrado dízimo, 10% para cobrir essas coisas, né? Aí entra em contradição, né, com a palavra. Em alguns lugares até dá certo. Se a igreja for um pouco pequena, tem poucas pessoas, 10% do salário das pessoas, talvez fica aqui elas por elas, para cobrir as contas, né, do prédio. Só que em contrapartida, essas mesmas pessoas que estão congregando, elas estão passando necessidade, elas precisam de alimento físico e também alimento espiritual. Então fica difícil. Mas quando a igreja é muito grande, o valor de arrecada entre 10%, porque em algumas igrejas grandes são empresários, né, pessoas que têm um salário altíssimo, entende? Então a pessoa que tem um salário muito alto, 10% dela é um dinheiro, um volume muito grande, entende? Só o salário dela, ou melhor, só o 10% dela liquida todas as picuias de dívida da igreja, entende? Aí o restante das outras partes do dízimo, para onde que vai? Entende? Aí entra a questão, né? Poxa, né? Fazer missão, vou fazer isso, fazer aquilo, nada. Tem gente embolsando dinheiro, entende? Fazendo a mesma coisa que os sacerdotes faziam no templo. Entra em contradição também, né? Que a Bíblia manda repartir, né? Fazer a vaquinha e repartir, né? Mas essa parte de suprir necessidades do templo, do lugar de se reunir, né? Eu quero fazer em outro vídeo. Eu vou gravar outro vídeo em específico para falar disso, né? Porque isso é que Paulo está ensinando a fazer, né? Tá certo? Então, meus queridos, fique na bênção, né? Sendo possível, você vai compartilhar o vídeo, se não puder também, né? Que essa mensagem entre no teu coração e você possa passar para outra pessoa essa mensagem, né? Ou esse entendimento. A fim de que o povo de Deus receba a edificação. Não importa por onde e por quem, não é? Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo e permitindo Deus, né? Permitindo Deus, a gente vai estar gravando novamente. Segundo a palavra do Senhor. Amém?